tá ligado? E, enfim, então eu acho que às vezes depende muito do artista. Aí, eu acho cruel. Porque ele é um só, mano. Ele é um artista que ele é artista e é empreendedor. Ele é artista foda e empreendedor foda. Ninguém é isso. Ninguém é. E ninguém tem que ser cobrado de ser isso, né? Hoje em dia todo mundo, é legal ser empreendedor. Mano, a gente tá numa crise, vai dar muita merda isso. Mano, em julho tá dando muita merda pra todo mundo que quer ser empreendedor, na moral, assim, pra 90%. Tá escrito, sabe? Gente que entende disso muito mais que eu tá falando faz tempo. O artista não tem que ser empreendedor, tá ligado? É cruel isso. E aí volta o papel da crítica, entendeu? O artista tem que ter alguma baliza, entendeu? Porque senão você falou, eles ficam mimados. Mas é porque é muito cruel, bicho, tá ligado? O cara tem que ter uma imagem online que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Pô, é escroto. Você tá transformando, tipo... Você tá transformando o Kanye West na Kim Kardashian, tá ligado? E aí fudeu, tá ligado? Porque o cara é o maior gênio da música que tem hoje em dia. E aí o cara frita, o cara vai internado. De verdade. Tá ligado? É ruim, mano. É ruim pra caralho, saca? Talvez se a gente tivesse o TMZ brasileiro com esses artistas, pô, ia ter uma molecada aí de 25 anos indo pra clínica, mano. Não é da hora. Não é da hora. Porque a molecada pega um dinheiro, vai usar droga sim, e vai ficar nas redes, e vai estar no Snapchat, dando técnica, e as minas, e a porra toda. E aí, mano, vai internado. Pira. Não é da hora. Então, eu acho que a crítica musical teria que voltar e teria que ter esse papel, tá ligado? Pra também ser um alicerce pra sanidade, pra civilização, sabe? Eu tô falando de civilização. What gives the journalist the intellectual and artistic authority to criticise and potentially destroy, in the case of Pitchfork, is providing commentary, so if you hold the critic up as the authority on it, then are you I'm just posing a question. I'm being a negative person here to challenge the critics here. Eu acho que depende muito, assim, e eu não acho que... Eu acho que é o contrário do resultado do artista pro fã, né? De você ter um resultado mesmo. Os fãs gostam desse disco, compram esse disco, vão no show, se engajam nas redes sociais. Eu acho que pra crítica isso não é relevante, isso não é importante. E o crítico pode acertar ou errar. Só que aí você entra uma questão de linguagem. Você estava falando do Needle Drop lá, do maluquinho, esqueci o nome dele. O careca ali. As pessoas gostam dele, ele é um crítico bom, ele analisa as coisas com rigor e tal, só que não é isso que é importante, na verdade. O importante é que ele tem uma imagem que é interessante e ele consegue comunicar isso para as pessoas. Ele pode ter um outro crítico que seja melhor que ele, mas que seja um tinhorão da vida, assim, sabe? Um cara que vai ser odiado e que não consegue dialogar, sabe assim, que as pessoas não querem ler. Ou um cara que é gago, né? O cara pode ser... Ao mesmo tempo, você vai estudar, você vai... It's personal opinion, though. Exato. Criticism is personal opinion. Não só. Não é. It's subjective. Por um lado é subjetivo. Mas, claro, isso pode ser melhor ou pior. Mas aí quando você vai... Só que... eu dei um exemplo aqui, que é o Tinhorão, que é um crítico historiador antigo de música brasileira. E você pode... Não é um cara fácil de ler, e é chato, e um monte de coisa você vai discordar. Só que você precisa pesquisar samba antigo, você vai ter que ler o bagulho do cara. Por quê? Porque depois o livro ele colocou, ele fez história, ele pesquisou. Eu acho que na crítica musical tem uma parte que é muito importante, que é essa parte da linguagem e que é a opinião pessoal. Só que se ela não está embasada por uma historiografia, por um conhecimento profundo daquela linguagem, e da rua, ela fica, e da rua também, de reportagem, ela fica ou não para a história. Entende? Uma coisa que a gente tem que levar em conta é que os artistas mais populares normalmente são francamente ignorados pela crítica há milhões de anos. Exato. Assim, ninguém está fazendo... Morreu o cara lá... Pela crítica e pelo jornalismo. Pelo jornalismo em si. Então, a crítica não é. A crítica realmente ela está dentro de alguns parâmetros. Ela normalmente é branca, ela é masculina. A gente precisa mudar isso, eu acho, sabe? A gente tem que dar mais voz para as outras pessoas. Eu tinha uma coisa muito de ter críticos que estavam mais próximos do meio musical e hoje em dia eles não estão. Convidar essas pessoas para escrever, por exemplo, na Brava, a gente sempre convida
gente que está dentro do meio para falar sobre as coisas, porque eu acho que é uma voz às vezes mais rica. Mas também a gente não pode esquecer que quando eu ia falando não desse nosso mundo, mas do mundo dos grandes jornais, você está vivendo uma ditadura da assessoria de imprensa. E aí você faz uma crítica que o artista não gosta, você nunca mais consegue uma entrevista com ele, entendeu? Rola uma intimidação do jornalista bunda mole, assim, essa é a verdade. Se você tem culhão, você vai lá e briga. Por exemplo, você falou do Verdade Tropical. Logo depois o Pedro Alexandre Sanches fez aquele livro super interessante, super original, que era a Tropicália, a decadência bonita do samba. O Caetano odiou o livro, entendeu? O Caetano achou que ele estava viajando. Ele até respondeu na Folha ao Pedro. Isso criou uma discussão interessante. Hoje em dia, você faz polêmica não em cima de uma ideia, você faz polêmica em cima de coisas irrelevantes, entendeu? E assim, de fato, eu não acredito que crítica consiga make or break. Talvez, às vezes, você consiga make someone, mas break eu acho muito difícil. Se você tem público, se você tem gente perto, eu acho que a crítica ela é driblada. Eu concordo com o método na questão que você divergiu também, do fato da música ser subjetiva e a crítica sim ser baseada no gosto pessoal de quem a está fazendo. E a pergunta dele, qual é a autoridade da pessoa que está fazendo a crítica? Qual é o conhecimento em si? E com certeza, não vamos desmerecer os grandes críticos e as grandes resenhas que a gente sempre vê, mesmo quando é negativa de um artista, mas essa autoridade ela é questionada pelo público quando lê, porque música é subjetiva. Eu já li gente falando, já ouvi gente falando mal de Beatles, de Ramones, como é que você diverge e tá tudo ok. Acho que não existe verdade absoluta quando a gente está analisando um piece of music. Ela bate de pessoas de maneira diferente. Também concordo com o Beto quando ele diz que o que make or break um artista é o fã. De fato, e a gente vê hoje na indústria da música uma reviravolta, pelo menos aqui no Brasil, que eu tenho, uma reviravolta na questão do artista não precisa mais de ninguém no meio para chegar até seu público. Pegar um exemplo do Thiago York, por exemplo, que hoje ele não depende de contratante de show, ele vai lá, aloca um teatro em qualquer cidade do Brasil e enche o teatro, e ele está falando direto com o público dele. Ele não precisa nem fazer uma chamada na rádio para o show que ele está fazendo. E eu acho que isso diz muito do momento também que a crítica e que o jornalismo está existindo, porque o fã está dando um bypass em todos os intermediários e o artista também está dando um bypass em todos os intermediários. E uma questão que você levantou, que é com relação à crítica, quando o cara tá indo bem, tem view, não tem view, o cara deixa de falar. Eu tenho sentido isso na pele, que os artistas que não têm representatividade, não têm impacto de grande público, fica difícil para vender para a marca, fica difícil para conseguir Então, o jornalismo acaba sendo feito em cima de cases que já estão acontecendo. Eu vejo muito pouca gente falando realmente de coisas contemporâneas, coisas botando o seu na reta e falando, esse cara é bom, se ninguém conhece, esse cara é bom. Ele depende, ele baseia a sua opinião em, putz, esse cara já tem view suficiente. Muito por causa do clique, né, que tu fala, porque ele vai falar sobre o que, vai ter qual respaldo, né. Então isso é um grande ponto. Acho um ponto bem interessante também a parte da relevância da crítica. Próprios clássicos, como tu disse, tem um livro, lembro que no começo da Nós eu lia bastante, o livro que tem todas as edições da Rolling Stone, e ele tem vários pontos que eles citam como é que a gente errou nessa, tipo, o primeiro disco do Pink Floyd, o Piper ali, eles cagaram pro disco e falaram que era uma grande bosta, e né, a história depois contou a virtude do disco de uma maneira diferente. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar na relevância do artista com o seu público. Isso que falou é uma evolução da história. A crítica musical, claro que ela é muito importante, porém eu acho que o trabalho, o diálogo do público está falando mais alto que isso nesse momento, assim. Então, a gente tem que tentar adaptação um pouco para o meio. Eu discordo da questão dos intermediários. Acho que a música, aos poucos, está entendendo a importância de alguns intermediários. O jornalismo vive esse momento que, hoje o fã consegue falar direto com o público, mas vai chegar uma hora que ele vai precisar desse tipo de
baliza, né? Bem ou mal é isso, não é só um amigo que manja mais de música. Ele precisa, o Facebook nos mal acostumou disso, né? É legal a gente seguir pessoas que a gente não gosta, é legal a gente ler pessoas que a gente discorda, para saber que existe vida além do nosso próprio gosto. A gente está chegando no final, vamos abrir para pergunta. Quem quiser fazer qualquer pergunta, levanta a mão que a gente leva o microfone. Tem uma pergunta aqui, ó. Se puder focar a pergunta para alguém, para não abrir demais e tal, e aí a gente conseguir mais gente participar, melhor. E, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Benjão, sou músico, compositor, produtor. Queria fazer uma pergunta para o André. Você falou sobre a morte, né? Vocês todos falam sobre a morte da crítica como um todo. Se ela morreu, por que ela morreu? Qual é a causa das mortes da crítica? E se existe um jeito dela não virar um zumbi ou então ela reavivar? Eu não sei por que ela morreu. Talvez seja isso que o Alexandre falou sobre minha fala aqui, do dinheiro. Talvez seja isso, né? Você não tem o tempo e você não tem o dinheiro para isso. A última crítica que eu fiz foi quando saiu Quanto Vale o Show, que foi o single do disco do Racionais. E eu só fiz porque eu estava com febre em casa no dia que saiu, eu não estava trabalhando na redação. 2 anos já, né? Faz 2 anos. E eu não estava na redação, e aí teve esse lance que eu falo, né, da piada do Eduardo, do Tubas, ligar e falar, mano, o som. Eu falei, pô, tô aqui pulando alto, que som foda. E falei pra galera, não, escreve isso e tal. E eu, tipo, eu só consegui porque eu tava de folga, e faz 2 anos. Então, eu não sei, tem a Bravo agora, sei lá. Eu acho que... Eu não acho que uma marca vai querer pagar pra ter crítica musical de uma maneira extensiva. Tudo bem, vocês têm um modelo, pode ser legal para vocês, mas isso não vai acontecer em geral, entendeu? A experiência que a gente tem com marca vai ser outra coisa, a gente fazer um vídeo com o artista, sabe? São outras coisas, assim. Eu odeio ver jornalismo como profissão de fé. Eu acho que é um lance super burguês, eu acho que é escroto isso. Eu acho que o jornalismo é um trabalho como qualquer outro, sabe? É que nem apertar parafuso mesmo, e eu acho que é bonito isso é mais bonito do que jornalista querer ser artista. Mas, às vezes, a crítica musical é uma das coisas do jornalismo que fica dependendo meio de ser desse lado meio profissão de fé, que é o cara, no tempo livre dele, ir lá e fazer isso, entendeu? Como eu disse no começo, eu desisti de fazer isso. Eu não quero publicar livro, eu não quero fazer isso, sabe? Eu quero me juntar com artistas que eu acho interessantes e tentar contribuir para que a arte deles seja mais interessante. E aí, contribuir para a arte deles seja mais interessante é vir e falar, pô, você quer fazer uma capa assim? Vamos falar com tal fotógrafo, com tal ilustrador. E isso gera coisas novas, e isso, às vezes, eu acho que eu, nesse momento, acho que isso é mais efetivo do que eu conseguir escrever, né? Só que eu falo pra caralho. No bar, assim, com os amigos e no grupão do WhatsApp, mano, eu falo mesmo. E aí eu tenho um amigo que já falou que ele vai escrever. Essas coisas que eu falo, o que eu acho do rap brasileiro, ele vai escrever. Ele falou, posso eu escrever os bagulhos? Pode, eu não vou sentar e vou escrever, não. Eu acho um saco, Eu acho dolorido escrever dói, é mó trampo. Tipo, sabe, você tá falando de um bagulho que é importante pra você, é meio merda, assim, então... Melhor, sei lá. Alguma outra pergunta? Oi, eu sou o Cairo, eu sou operador de audiovisual dessa sala. Eu, além disso, também sou musicista, sou formado em audiovisual pela Federal de São Carlos. E tudo isso, a conversa de hoje me trouxe umas lembranças da faculdade, porque eu pensei o seguinte, eu leio crítica musical desde uns 11, 12 anos, porque os meus pais estavam a Bravo. E música, não necessariamente porque eu escutava os discos ou porque eu sabia do que estava sendo falado, mas acabou influindo na minha educação enquanto músico mesmo. E ao longo do tempo eu fui mudando os meus hábitos, li muito a Ilustrada, li muitas coisas do Alexandre, li muitas coisas do Thiago Ney. E quando a internet banda larga chegou na minha vida, eu comecei a ler as coisas também da Pitchfork lá em 2007, bons tempos. E aí quando eu fui para a faculdade, eu aprendi sobre a Cahiers du Cinéma, que eram cineastas que decidiram não só fazer filmes, mas pensar os filmes
que faziam e que os outros faziam. E aí eu penso comigo mesmo, o Alexandre falou que o jornalismo brasileiro de música está meio morto, e aí eu parei para pensar que já fazem uns 5 anos que eu não paro nem em blogs brasileiros para ler sobre crítica musical. Eu atualmente consumo só crítica musical em inglês e espanhol. Isso me deixou um pouco assustado, porque eu só percebi isso vendo vocês falando. Eu sou muito fã do Anthony Fantano, eu quase discordo de tudo que ele fala, mas eu acho incrível a análise que ele faz. Eu leio muito o GNC Pop, que é um blog espanhol também, que eles fazem boas resenhas de discos. E eu penso, o que vocês acham que seria... será que seria possível na música, seja Brasil ou global, a gente ter uma experiência entre músicos e críticos parecida com a Cahiers du Cinéma, de músicos que se propõem a pensar a música para todo mundo se estimular mutuamente nesse sentido? A ideia é foda, né? É o Wisnik, né? Todo mundo vira do Wisnik, assim. Não, total. Eu acho que, por exemplo, o Rômulo, pra cena de MPB, o Rômulo Frois, tenta fazer isso, ele tenta escrever. Tem gente escrevendo. Eu acho que na crítica de cinema, a gente tem no Brasil 2 exemplos excelentes, que são a Cinética e a Contracampo, que são exatamente revistas para cabeçudos que querem ler profundamente, etc, etc. Mas na música, eu acho até porque a música é tão pulverizado, é tão nichado. O cinema, a gente ainda tem, por exemplo, a gente ainda tem um limite de lançamentos, e cada vez menores com as séries. Então você ainda tem um filtro muito atuante ali naquele mercado, entendeu? Na música não, qualquer cara com computador faz música hoje, entendeu? Grava e lança, é um volume surreal. Bom, só esses últimos 4 meses de Bravo, quantas vezes eu ouvi um disco e falei, eu quero escrever, bom pra caramba, e não consigo, entendeu? Tô chegando no festival Novas Frequências, eu vou escrever, eu tenho certeza que eu vou escrever. Esse sim. Mas que assim, pra banda que tem um pouquinho menos de fã que eu, né? Assim, mas é justamente porque eu acho que tem uma missão aí de escrever, né? Quando você decide escrever sobre música, tem um lado que não é salvar a pátria, mas tem uma missão de, porra, cara, eu preciso dividir essas ideias, preocupações, essas questões que estão comigo no momento de ouvir um disco, um show, alguma coisa assim. Mas faz falta, cara. Quem se juntar para fazer, eu acho que tem público. Tinha uma pergunta aqui. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tony X, eu sou editor-chefe do Tenho Mais Disco que Amigos. Há um ano, mais ou menos, eu tinha na minha cabeça uma dúvida que era exatamente o título desse painel aqui. Para que lado que eu vou? Se eu começo a fazer crítica, se eu gasto meu tempo com isso, se eu trabalho mais com curadoria, enfim. Eu parei para pensar, primeiro, que assim, a crítica é muito dolorosa no sentido de que a maioria das pessoas, e isso se eu entrar no relatório da Analytics, ele vai me dar que a pessoa ficou 30 segundos para ver a nota que eu dei para aquela crítica. E eu acho muito chato fazer uma crítica de um disco, fazer um parágrafo só, um parágrafo e meio, então a gente leva muito tempo para fazer. 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de ter ouvido várias vezes o mesmo disco. Então eu passei a focar as coisas, eu tenho mais discos, justamente na parte de... Só um parênteses, isso não é o teu trabalho oficial, né? Tu, além disso, tem o teu trabalho, tu já está vivendo do blog. Tenho mais discos? É meu trabalho oficial. Aí, pelo menos, porque a maioria do povo que tem blog ainda fica com outras coisas. Pelo menos você tem essa vantagem. Há 2 anos. Existe há 7, vai fazer 8, há 2 anos é meu trabalho oficial. E aí eu comecei a pensar, e tem um outro lado também que é o seguinte, principalmente em resenha de disco nacional. A gente é muito amigo das bandas, a gente conhece as bandas, a gente conhece todo o trabalho que as bandas têm pra fazer. E eu me sentia muito merda de chegar e falar, puta, eu não gostei desse disco, eu vou dar nota 5 pra parada. Qual era a relevância de eu fazer isso com um disco da banda que tá ralando pra caralho e tal? Então eu optei pela curadoria e eu passei a fazer, ao invés de fazer a resenha do disco da banda e tal, eu passei a fazer, por exemplo, há 2 anos já também, uma lista mensal. 5 bandas brasileiras que você tem que ouvir em setembro. Que é uma parada que, assim, eu devo receber uns 700 e-mails de bandas por mês. Dessas 700 eu separo 5. E eu acho que assim, eu tô dando selo, tenho mais discos. Quem gosta da gente tá acompanhando. O que eu queria saber de vocês é se vocês não acham que esse tipo de abordagem de curadoria mesmo nos aproxima mais, tira esse negócio de jornalista fodão e nos aproxima mais do amigo que indica coisa pro amigo.
desse negócio de tipo, não, ele tá falando que é legal, mas ele tem um respaldo legal, mas ele não tá sendo um idiota e falando que é nota 3 aqui, entendeu? Vocês não acham que isso aproxima a gente mais do amigo, do cara que indica músicas pros amigos? Eu acho que, de uma certa forma, Tony, sim. Mas um ponto que eu acho importante é o recorte. Assim, quando a gente começou a Noise, 2007 faz bastante tempo pensando em relação ao mercado que a gente vivia, o mercado que a gente vive hoje e como é a música e como era. Então, assim, a gente pensava muito no recorte que a gente tinha dentro de um cenário. A gente tinha o Rolling Stone, que falava bastante de entretenimento, mainstream. A gente tinha Mais Soma, por exemplo, que falava bastante de arte e tipo de uma coisa talvez um pouco pré a Noise, e a gente se encaixava num meio termo daquilo, e a gente sempre teve um viés que a gente olhava muito mais, obviamente, para a música independente e para o que estava sendo produzido nessa nova cena que estava surgindo junto com os festivais no Brasil. Eu acho que isso é importante, né? Principalmente no ponto que tu fala de fazer uma crítica, de construir um artista. Eu acho que a Pitchfork é relevante para o público dela, entendeu? Eu acho que ela constrói um determinado tipo de público, assim como a Noise constrói um, a Noise constrói outro. Então, eu acredito que com evolução, né, e até o próprio Chris Anderson fala bastante disso na Cauda Longa, a gente precisa tentar botar umas arestas maior para conseguir falar de música de uma maneira um pouco mais coerente, porque senão tu acaba ficando um pouco feijão com arroz, e tu acaba não falando para ninguém, que é o que a gente está vendo com os grandes veículos, assim. E daí dá esse ano 2016 que a gente tem os festivais um igual ao outro, por exemplo. É uma questão de... Acho que o que você falou é uma questão de linha editorial, tá ligado? Né? A gente tem uma linha editorial, outra linha editorial, outra linha editorial, outra linha editorial. E aí eu acho que isso que é o parâmetro, sabe? Tipo... Tá, idealmente... Vamos falar de todos os fenômenos da música, tudo que é interessante, porque consideramos, na nossa opinião pessoal, que tem relevância artística, ou porque achamos que tem uma notícia, grandes artistas que estão, né, de música que a gente não necessariamente goste, né? Então vamos fazer tudo, isso seria o ideal. A gente não consegue fazer o ideal, então a gente faz o meio, você vai fazendo dentro disso o que acha legal. Você recebe 700 e-mails, você consegue transformar isso em... Você acha que para dentro da tua linha editorial isso funciona, você consegue... É linha editorial, são decisões que você tem que tomar, entendeu? Agora, ser amigo de banda é uma coisa complicada. O que é bom? É uma coisa complicada. É bom ficar velho. Sabe por quê? Eu tava no bar ontem, por acaso, e tava... Os três desgraçados estavam no bar comigo, era um músico, e um deles, tipo, eu falei assim, não, chapa, teu som é ruim. Você é ruim. E aí você fica velho, você perde, e você pode falar isso. E aí você fala que é ruim mesmo e, mano, vai procurar um outro emprego. Tipo, você não é horrível. Você não é horrível, mas você é muito mediano, tá ligado? Não vai virar. O cara pensa, pô, se a gente fizesse uma fita assim, e tal, fizesse esse plano, e fizesse... Não vai rolar, mano. Pra você não vai rolar. Mas é muito melhor falar na cara. Falar na cara do que na crítica. Do que escrever. Na cara, esse é o bagulho, isso que é o bom de ser amigo de banda, entendeu? Eu acho que o Alex comentou é que tem uma... No meu caso, especificamente, eu não falo mal, porque eu prefiro gastar tempo e espaço falando bem. Tem um monte de coisa ruim, mediana, medíocre, eu acho que não merece esse tipo de atenção. Tem bandas que vêm me cutucar, tem artistas que vêm e falam, pô, mas aí fala que você... E aí eu vou lá e falo, não gosto da banda, a banda é ruim, não bate comigo. Mas não é uma coisa que eu estou propagando. Mas eu acho que, por outro lado, isso também é ruim. Eu gostaria de poder ganhar o suficiente para poder falar mal. Isso é ruim, né? Isso aqui tá mal feito. Claro, isso não acrescenta em nada a essa linguagem musical e a essa parada. Sim. Você está fazendo só o que todo mundo já está fazendo. Eu só aproveitar também... Você é um artista covarde, né? Você é um artista bunda mole. Eu discordo quando você fala que jornalismo é uma profissão como outra qualquer. Eu acho que o jornalismo tem a ver com arte. Acho que é literatura, não ficção. Né? Eu discordo totalmente, isso a gente vai discordar. E porque não tem técnica, não tem... Eu trabalho muito com uma coisa, quase uma vocação, de acordar e ter que fazer isso. Nem sei porquê. Eu não ganho dinheiro com isso. Sabe? Não é uma coisa que tipo, tô nessa porque estou ganhando uma grana. Acho que a maioria das pessoas que trabalham com cultura, não só jornalista, mas artistas em geral, tem essa coisa de tipo, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu preciso fazer. Eu acho que eu sou bem burro, porque eu tô nessa só pela grana. E é uma grana ruim, né? No jornalismo. Tipo, é uma merda, mas sim, se me oferecerem mais fazer outra coisa, eu vou. Mais alguma pergunta aí? Que eu saiba fazer.